Olá, bom dia! Obrigado por nos receber mais uma manhã em sua casa. Sua audiência e participação são muito importantes para nós. Seja pela TV ou redes sociais, você sempre estará bem informado sobre o que acontece no mundo do agro. E no programa de hoje você vê: aprenda a fazer linguiça de frango, uma deliciosa receita de bacalhau para o final do ano, uma entrevista com a gerente de comunicação e marketing do Sistema Famato, Cláudia Luz. Essas e outras notícias você acompanha hoje no programa Agro em Movimento, que está entrando no ar. E agora você fica com algumas das principais notícias do agro no Giro Rural. Os casos de gripe aviária na América do Sul têm deixado o Brasil todo em alerta. Até o momento, foram notificados focos da doença em países vizinhos, como Colômbia, Equador, Venezuela, Peru e Chile. Em alguns países, os casos limitaram-se a aves silvestres e outros atingiram aves de subsistência ou de produção. Essa é a maior epidemia da doença ocorrida no mundo, e a maioria dos casos está relacionada ao contato de aves silvestres migratórias com aves de subsistência, de produção ou aves silvestres locais. A influenza aviária, também conhecida como gripe aviária, é uma doença viral altamente contagiosa, que afeta principalmente aves domésticas e silvestres. As exportações brasileiras de produtos do agronegócio seguem intensas este ano. Pesquisas do CPEA, da Exalc-USP, realizada com base de dados da SECEX, mostram que de janeiro a setembro deste ano, o faturamento com as vendas externas do setor somam 122 bilhões de dólares, 28% acima do registrado no mesmo período de 2021. Segundo pesquisadores do CPEA, as economias mundiais iniciaram 2022 em forte recuperação, sobretudo devido ao arrefecimento da pandemia de coronavírus e à consequente reabertura dos mercados, o que manteve firme a demanda por produtos agropecuários. Foram prorrogadas as inscrições para o curso de ensino à distância Sociobiodiversidade e Saúde, resultado da parceria entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Fundação Oswaldo Cruz, por meio do projeto Articula Fito, Cadeia de Valor em Plantas Medicinais. O curso gratuito é voltado para agricultores, extrativistas, agentes da assistência técnica e extensão rural, representantes de povos e comunidades tradicionais e articuladores locais de cadeias de valor. Também poderão participar todos aqueles que tenham interesse no assunto. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de dezembro no portal Saberes da Floresta do Serviço Florestal Brasileiro, órgão vinculado ao MAPA. A Aster Máquinas, concessionária John Deere, abriu 70 vagas para as 11 unidades em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As vagas são para vários setores da empresa, porém mais da metade para a área de pós-vendas. Para mais informações, acesse Desorze Consultoria, astermaquinas.abler.com.br. Um breve intervalo comercial e voltamos já já. Não saia daí! Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. Vem aprender, vem transformar. Vem com a gente, vem com o Senar. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. É conhecimento na prática para quem quer inovar e produzir melhor. Aproveite o Senar ao máximo. Fale com o Sindicato Rural da sua região. Senar Mato Grosso, uma instituição do Sistema Famato. Vem com o Senar. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. E hoje, nas nossas visitas aos cursos do Senar, você vai aprender um processo de fazer linguiça de frango. Perfeito para um churrasco de final de ano, não é mesmo? Vem comigo! O Senar, sempre preocupado em garantir renda às famílias e pessoas que estão interessadas em agregar valor à sua produção, tem oferecido cursos de qualificação, como esse aqui, de processamento de carne de frango. E hoje a professora Tatiana vai nos ensinar como fazer uma linguiça de frango. Ela adquire aqui todo o conhecimento e técnica de desossa de frango na área de embutidos, que seja as linguiças, seja tanto defumada quanto frescais, hambúrguer de frango e os nuggets também. Então a gente dá todo o embasamento de como fazer uma cozinha
né? Dentro dos padrões de qualidade, onde a gente sempre está focando a qualidade para o consumidor final. Então tem toda uma programação de como é realizado esse layout, o que pode estar colaborando e evitando possíveis contaminações. E o que a gente está desenvolvendo aqui hoje, nesse momento, é a linguiça de frango tipo calabresa. É uma linguiça artesanal e, além de ser muito boa, a gente ainda defuma. A gente começa pela pesagem, a gente vai pesar aqui as carnes, o toucinho. Aqui já está todos os temperos já pesados. Após a moeção, vem a mistura, né, a homogeneização da massa. E aí, após isso, a gente embala e essa massa vai para o freezer descansar. A proporção, na verdade, 1 kg já atende um ar. Aqui a gente vai fazer 4,6 kg, porque a gente tem 13 participantes. E aí a gente precisa fazer um para cada um, levar para casa. Vem alguém do grupo, vamos pesar aqui. Pode pesar o saquinho, Joyce. Isso, pode colocar lá, 1,7 kg. Pesa outro, 1,890 kg. Pode pôr os 410 gramas aqui. Então, para fechar os 4 quilos, 410 gramas. Os frangos já foram desossados, picados e resfriados. Tem que estar resfriado. Isso minimiza, pode deixar, isso minimiza a contaminação. Pode abrir lá todos eles, colocar na bandeja. Quanto de toucinho? 200 gramas, né? Pode pesar os 200 gramas de toucinho. Vamos moer. Então vamos lá. Preparem a máquina. Uma pessoa só vai colocando lá e a outra vai moendo. Então, processo de moeção. Isso, pode colocar. Toucinho e carne. Pode colocar, dona Marilza. Só uma passada no moedor. Vamos devagar, pra gente não perder massa. Pode deixar, pode. Vai só rodando a bandeja, Isso. Já deu. Então, ó, a gente vai fechar ali. Pode colocar aqui, dona Marilza, puxa aí a carne. Aqui nós temos alho, sal, noz moscada, pimenta tipo calabresa e os aditivos químicos, que é o emulsificante, o sal de cura e o antioxidante. Porque a gente só coloca aditivo químico se for para venda. Se for para consumo interno, se for para consumo de casa, o próprio conservante químico não tem necessidade não, ok? Então a aluna vai misturar, vai homogeneizando, pode ir misturando, Marilza. Pode colocar nos temperos e ela vai massageando. Pode pôr no mais, Maria. Pode despejar, Maria. Só um pouquinho, Marilza, deixa ela despejar e você mistura tudo. Beleza. Agora é só massagear, bem massageado para distribuir bem o tempero. E aí pode pegar os saquinhos pra gente embalar. Agora ela vai descansar no mínimo 12 horas e amanhã a gente vai embutir e levar para o defumador. O segredo está no descanso, porque é nesse descanso que a gente consegue agregar todos os ingredientes que foram adicionados na massa. Esse descanso ele melhora a liga, a absorção do tempero também. Então tem a necessidade desse descanso. Após a massa descansar por 12 horas sob refrigeração, a massa de calabresa é então colocada na máquina para que a gente possa embutir. E após embutir, nós iremos levá-la para o defumador, que assim, de 4 a 6 horas, entre 70 e 80 graus, a calabresa estará pronta para o consumo. Além de alimentar a família, né, você ainda consegue agregar valor e ganhar dinheiro com isso. Então, esse e muitos outros cursos você tem acesso pelo Senar através dos sindicatos rurais presentes nos municípios do estado. Você também pode saber da agenda de cursos pelo site do Senar. Procure e acesse. Próximo final de semana já é Natal. E que tal uma deliciosa receita de bacalhau? Acompanhe comigo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Elisiane Rios, eu sou chefe de cozinha e vou ensinar vocês a fazer um bacalhau com natas para o Natal. A gente vai usar 400 gramas de bacalhau, que já ficou de molho de ontem para hoje para tirar o sal. Eu vou colocar esse bacalhau para ferver no leite. São 500 ml de leite para ferver esse bacalhau. O bacalhau dessalgado, coloca na panela e vamos colocar ele para ferver. Para essa receita não precisa ser
bacalhau em longo, ele pode ser em postas, porque ele vai ser desfiado. Ó, agora eu vou escorrer o bacalhau. Esse bacalhau, ele vai ser refogado com o pimentão, o alho poró, a cebola, a salsinha e o alho. Vou deixar ele esfriar um pouco para desfiar, enquanto isso eu vou picando as verduras que vão no refogado. Vamos limpar o pimentão e picar, tá? Um pimentão amarelo e um pimentão vermelho. Esse pimentão ele já tá lavado, tá? E higienizado por fora. O pimentão é bom tirar essa parte branca, que ela é meio indigesta. O alho poró, a gente utiliza mais a cebola dele. O alho poró, ele é meio adocicado, ele dá um sabor bem gostoso no bacalhau. O alho, a gente vai ralar para facilitar. Tem muita gente que não gosta de picar o alho, então nós vamos ralar ele com ralador. Para essa receita, nós vamos ralar 5 dentes de alho. Vamos picar a cebola. Para essa receita, vai usar 2 cebolas. Cebola tá picada, vamos guardar no potinho e vamos refogar esse bacalhau. Antes eu vou picar a salsinha, que eu vou colocar no final do refogado. Agora eu vou descascar a batata. A gente usa esse descascador japonês para facilitar. Batatas descascadas, nós vamos picá-las. A batata, eu vou fazer ela numa air fry, para facilitar a vida de quem tá aí do outro lado. Eu vou colocar a batata para ferver. Vou dar uma ferventada nessa batata. Como ela vai fritar na air fry, é melhor ela estar mais cozidinha. Lembrando que esse bacalhau foi já dessalgado e cozido no leite. A batata já deu uma leve cozidinha, então a gente vai desligar, vai escorrer e vai pôr na air fry. Eu vou deixar ela 10 minutinhos na air fry mexendo para ver o ponto dela e se precisar a gente coloca mais 5, tá? Pessoal, agora a gente vai fazer o molho bechamel, que é manteiga, trigo, leite, alho e noz moscada. A gente vai pro fogão fritar o alho, a manteiga e o trigo. Vamos colocar 3 colheres de sopa de trigo. Para comida salgada, eu gosto de usar o trigo. A maisena eu uso mais para comida doce. A da liga. A gente coloca meio litro de leite. Mexer com fouet para não apelotar. Ele começa a engrossar com uns 6, 7 minutinhos, dependendo do fogo. Vamos ver a batatinha. Olha aí como ela tá sequinha, frita, saudável, vai ficar maravilhosa no prato. Agora nós vamos refogar o bacalhau. Eu vou colocar 2 colheres de sopa de azeite na frigideira e 2 colheres de sopa de manteiga, para não queimar a manteiga e refogar o bacalhau. Vamos lá, pessoal, vamos montar agora o bacalhau. Ele vai embaixo. Eu tenho aqui aquele molho bechamel. Eu vou colocar ele. Vocês podem ver que ele tá bem grossinho, tá? Eu tenho a batata. Olha como a batata ficou sequinha na air fry. Aí eu vou colocar o creme de leite. A gente vai colocar mais uma camada do bacalhau. A gente vai cobrir com a nata. É um bacalhau com natas. 400 gramas de nata. A nata você pode comprar naquele potinho
pronto no mercado. A gente vai cobrir com parmesão ralado, ó, em ralo grosso. Dependendo do forno, 20 a 30 minutos está pronto. Aí, pessoal, o bacalhau finalizado. Vocês podem ver que ele está todo gratinado, tá? Derreteu bem o parmesão. Ele assou. O ideal é que deixe descansar um pouquinho, porque ele está muito quente. E eu vou convidar o Cosme para provar o bacalhau. Vamos experimentar, né? Por favor. Bom, hein? Pessoal, vale a pena, viu? Se eu fosse vocês, faria em casa esse prato. Está muito bonito, um cheiro espetacular. Ai, obrigada. Pessoal, estamos finalizando e aproveitem e façam essa receita. Siga a gente no Instagram. Uma pausa para os comerciais, mas voltamos já. Não saia daí. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. Vem aprender, vem transformar. Vem com a gente, vem com o Senar. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. É conhecimento na prática para quem quer inovar e produzir melhor. Aproveite o Senar ao máximo. Fale com o Sindicato Rural da sua região. Senar Mato Grosso, uma instituição do Sistema Famato. Vem com o Senar. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. E no Café com Prosa de hoje, o jornalista Cosme Rainer conversa com a gerente de comunicação e marketing do Sistema Famato, Cláudia Luz. Ela fala sobre o papel e importância da comunicação como elo entre produtores rurais e a população consumidora. Olá, bom dia. Hoje nós vamos conversar com Cláudia Luz. Ela é gerente de marketing e comunicação do Sistema Famato Senar. Vamos falar um pouco sobre a comunicação no agro. Bom dia, Cláudia. Muito obrigado por nos receber, viu? Cláudia, existe eficiência na comunicação do agro? Tá certo que você está numa entidade, né? Mas você vê o agro como um todo a partir daqui da Famato, né? Bom dia, acho que primeiramente agradecer a oportunidade, Cosme, um convite especial de estar aqui com você e dividir um pouco das coisas que eu acredito com o teu público, né? Acho que isso é muito importante. Eu, até como professora, assim, gosto muito de compartilhar as ideias e ter a sensação de que a gente contribui para um bom debate. E aí, nesse sentido, eu vou dar uma opinião que eu acho que difere um pouco do que a maioria coloca, que é o seguinte: para mim, sim, existe eficiência na comunicação do agro. É lógico que a gente tem que pensar de que agro nós estamos falando. Então, se eu pensar, por exemplo, assim, as indústrias do agro fazem uma boa comunicação? Fazem. A gente tem essas multinacionais aí com excelentes cases de comunicação. O país, quando vai vender alguns produtos para fora do país, a exemplo do suco de laranja, do nosso etanol da cana-de-açúcar, do algodão, fazem uma comunicação eficiente? Fazem, né? Agora, quando a gente às vezes olha do setor, eu acho que ainda falta um pouco para a gente considerar que é uma boa comunicação. Mas eu também vejo, assim, eu atuo no setor há 20 anos e é nítido a evolução que a gente tem nessa área da comunicação. Pois é, mas aí quando você fala o setor, você está falando dos produtores rurais, porque existe muito uma discussão, a eficiência da comunicação da porteira para fora e da porteira para dentro, né? O agro fala muito para ele mesmo, né? Isso, esse eu acho assim que é um desafio que a gente precisa refletir mais. Há um tempo atrás, acho que há uns 2 anos, eu participei de uma reunião de produtores e, lógico, nós, profissionais de comunicação, nós somos atacados no sentido, acho que é importante que a gente vive um momento muito tenso, né? Das pessoas falando assim, olha, tudo que foi feito até hoje talvez não tenha resolvido o problema de comunicação e a gente precisa pensar algo diferente. Eu entendi na oportunidade que eles estavam me desafiando no sentido assim, ok, Cláudia, então se você fala que funciona, de repente não está do jeito que a gente quer, o que é que a gente pode fazer diferente? Saí da reunião incomodada,
mas entendendo que aquela provocação do produtor talvez fosse um desafio para eu pensar mais a respeito do que nós poderíamos fazer. E eu cheguei à conclusão que um grande avanço seria o produtor também mudar a sua postura na forma como faz comunicação. Porque, como você disse, de fato, quando o agro vai falar para a sociedade, ele fala dentro da sua lógica. E pode ser que essa lógica não faça sentido ou não tenha importância para o outro. Porque comunicação é isso, é você olhar para o outro, né? Você ver como é que esse outro pensa, o que ele valoriza. Porque a partir dessa compreensão do outro, eu faço uma comunicação que gere valor para ele. Então, talvez eu tivesse que falar assim, olha, Cosme, você sabia que, por exemplo, o agro responde por mais da metade da economia desse estado e que isso pode ser uma oportunidade para você. Se você abrir uma farmácia, se você abrir uma loja de roupas, se você abrir uma construtora, você vai ter a oportunidade de vender para um mercado que tem poder aquisitivo para comprar de você. Aí ele vai falar, opa, então eu gosto desse agro, porque esse agro pode ser bom para mim. Por falar nessa questão do mercado... recursos para comunicação, ele é investimento ou é gasto? Porque o povo do agro tem uma distorção com relação a essa questão aí, né? Sim, tem. Quando eu faço a comparação, assim, quando a gente pensa nos 3 principais setores da economia do país, que nós estamos falando de comércio, de indústria e de agronegócio, é lógico que a percepção do agro em relação a mercado consumidor, ela é diferente da percepção do comércio e da indústria. Não há juízo de valor nisso, tá? É só da gente pensar na dinâmica. O comércio precisa olhar para o mercado, para o consumidor e se comunicar para vender amanhã. Então, por exemplo, se um supermercado, se uma loja de eletrodoméstico não fizer propaganda para vender amanhã, o consumidor não entra na loja e não compra. Já no caso do agro, essa noção, essa relação com o consumidor, ela é meio diluída nas trades. Então, às vezes, ele não vende para quem vai consumir o produto. Ele vende para quem vai agregar valor para a indústria, ou ele exporta para um terceiro. E aí, nessa relação, ele fica um pouco distante. Assim, ele não precisa comunicar para vender amanhã, porque tem um intermediário que está comprando dele. Mas ele precisa comunicar. Ele precisa comunicar. Mas o que eu estou só colocando nesse ponto de vista é que, não tendo essa pressão direta de quem compra, ele não tem a pressão de saber que precisa se comunicar. Mas o pessoal do setor parte de uma premissa de que tudo tem que ser barato, né? Eu acho que, mas assim, aí... E comunicação não é tão barata. Não, comunicação não é barata, ela precisa de investimentos, como qualquer atividade profissional de qualquer área. Isso tem sido aprendizado para o agro, dentro da minha percepção do que eu vejo, do que eu ouço. Ele ainda está se familiarizando, mas ele costuma se assustar. Mas Cosme, eu acho assim, que é tudo uma questão de maturidade e o setor vai se acostumar com isso. É lógico que assim, eu estou parecendo ponderada e equilibrada, mas eu costumo assim, chegar para com quem eu estou trabalhando e falar, olha, não tem mágica, não é barato. Há uma enorme diferença entre uma comunicação espontânea e uma comunicação que necessita de investimento. E tem uma outra coisa, né? Uma coisa é comunicar com o mercado, outra coisa é você comunicar estrategicamente com a sociedade, que isso também falta quanto comunicação do agro, né? E eles geralmente vêm quando tem uma necessidade, né? Eles não trabalham uma coisa planejada, pouco planejamento, né? Nessa chamada comunicação estratégica com a sociedade. Não é isso? Não acontece isso, Cláudia? Acontece também, mas, Cosme, se você for olhar primeiro assim, o agro não é uma pessoa, né? Então, assim, olha a dificuldade, entre aspas, assim, quando você fala assim, o agro não se comunica ou o agro não planeja, né? Mas isso que a gente está falando, que é uma palavrinha que pode parecer uma coisa, seja uma entidade, uma pessoa, quando você olha de perto, são milhares de pessoas. Então, assim, você tem só no estado de Mato Grosso, sei lá, 100 mil propriedades. Aí você tem diversas entidades pensando isso. Você tem profissionais trabalhando na área. Então, não é um bloco que consegue pensar de forma organizada isso. Acho que, assim, existem iniciativas de entidades, iniciativa de produtores rurais, umas boas e outras nem tanto. A própria Associação Brasileira de Marketing Rural divulgou um estudo, se não me engano, há uns 2 meses atrás, que traz que mais da metade, acho que são 62%, 68% das pessoas, da sociedade, tem uma percepção positiva sobre o agro.
né? Nós fizemos um estudo na entidade que eu trabalho há uns 5, 6 anos, que 90% das pessoas tinham uma percepção positiva em relação à atividade. Quem não concorda com essa pesquisa, normalmente são os próprios produtores. Não, mas você está errado e tal. Na pesquisa que a gente fez em Mato Grosso, tinha uma avaliação extremamente positiva, mas quando a gente falava com aquele segmento, aquele perfil que não gostava, as pessoas apontavam 3 problemas, se não me engano. Tipo assim, eu não gosto do setor porque o setor desrespeita o meio ambiente, tem a questão dos defensivos químicos, né, os chamados agrotóxicos, e uma questão de trabalho escravo, de uma associação a trabalho escravo. O Brasil e Mato Grosso, né, acompanha muito isso. A gente é o país produtor que mais respeita as questões ambientais no mundo, né? Então, quando eu falo que a gente tem um problema de comunicação nessa área, é fantástico, porque a gente tem o problema de uma coisa que a gente consegue resolver. Uhum. Eu não preciso maquiar, eu não preciso esconder números, eu não preciso inventar, eu não preciso mentir. Mas aí tem que mostrar. Tem que mostrar. Né? E aí, nisso, assim, o agro não soube ou não tem feito, talvez isso de uma forma adequada, porque eu acho que o tom ainda está errado. É aquele tom de falar assim, não, você está me atacando, mas eu respeito, assim, eu sou mais de 60%, que assim, a gente precisa explicar de uma forma que as pessoas entendam. E isso a gente ainda não está fazendo. Mas e aí? Como resolver isso, para a gente finalizar essa questão da comunicação no agro, com eficiência e conseguir atingir? Não a comunicação de produto para vender, mas a comunicação quanto o setor da sociedade, o setor produtivo, para o conjunto da sociedade? Eu acho que a gente tem que construir uma comunicação, não vou nem falar eu acho, eu tenho certeza disso, assim, a gente tem que construir uma comunicação que explique isso para o consumidor. E fazer isso significa fazer uma comunicação que hoje funciona. Eu acredito muito, Cosme, que hoje a gente precisa construir experiências, né? Construir ambientes ou construir uma pauta que a pessoa aprenda isso de forma lúdica, sem necessariamente perceber que está participando de uma estratégia de marketing. Então, eu acredito muito, assim, num esforço coordenado, assim, nós somos de comunicação, trabalhamos aí há 20 anos, a gente tem visto tanto que tem mudado, então tem que ser um esforço que compreenda, que tenha publicidade, que tenha investimentos em redes sociais, que tenha eventualmente investimentos em produção de conteúdo para cinema, né, para novela, para Netflix. Exemplo, eu acho que hoje em dia nós, como sociedade de modo geral, a gente aprende muito quando a gente está no nosso lazer. Mas eu faria a decisão de fazer um investimento e pensar numa forma de contar essa história para a sociedade da forma que ela entende. Vamos conversar mesmo, um bate-papo rico, que você vai falar, eu vou ouvir, eu vou argumentar contigo, e vou fazer uma conversão usando um argumento que faça sentido para você, né? Mas está no caminho, né? Está no caminho. Nossa, eu sou testemunha, assim, de tudo que eu tenho visto, que nós como setor estamos evoluindo bastante. Vejo muitos produtores se aventurando na comunicação. Poderia até entender que isso é uma concorrência para nós, comunicadores, mas toda vez que eu vejo um produtor entrando na comunicação, eu falo, seja bem-vindo. Pode vir, entre. Por que eu acho que é bacana? Primeiro que ele vai ver as dificuldades, né? Tem gente que acha que um vídeo, um VTzinho de 30 segundos vai resolver as coisas. E aí quando ele percebe que ele precisa do vídeo, da rede social, que ele precisa de produtora, que ele precisa de um profissional que entenda de comunicação, vai ficando mais fácil a gente falar para ele da complexidade e dos investimentos que são necessários para fazer isso, né? Okay. E aí vai ficando mais fácil para nós também, o nosso trabalho. Ok. Muito obrigado pela entrevista, Cláudia. Obrigada, Cosme. Obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer falar de um assunto que é a nossa atividade profissional e que também é a nossa paixão. Ok. E para você, até o próximo Café com Prosa. E o Agro em Movimento de hoje fica por aqui. Nos acompanhe em nossas redes sociais. Envie suas dúvidas, comentários e temas para matérias. Um abraço e até a próxima.
Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma.